Eu vou apresentar a tese intitulada como A Desconcentração Política e seu Impacto nas Políticas Linguísticas Públicas Educacionais, PLPE no Brasil, da autora Marina Melo de Menezes Félix de Souza. Essa tese ela foi escrita defendida em 2018 pela escritora, faz parte do programa de pós-graduação em políticas públicas e faz parte da Universidade Federal Fluminense. Inicialmente, a autora ela faz um resumo sobre o que vai abordar a tese. Ela inicia da seguinte maneira: a presente pesquisa considera o aposto da Constituição de 1988 para avaliar seu impacto sobre a gestão das políticas públicas, a PLP, a partir de uma abordagem bibliográfica e documental. Esta pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos. Primeiro, delinear a relação conceitual entre políticas públicas e políticas linguísticas. 2. Verificar o impacto da desconcentração política pós-1988 em documentos legislativos, educacionais, nos âmbitos federal, estadual e municipal. E terceiro, analisar os exemplos de políticas linguísticas públicas implementadas pelo poder governamental e elaboradas com a participação de diferentes atores sociais. Os principais conceitos teóricos que a autora adotou nesse estudo são os seguintes: políticas públicas, o ciclo de políticas e direitos linguísticos. Para isso, ela utilizou como aposto teórico Turing, 1990, Calvet, 1996, Cooper, 1997, Blanchett, 2014, Spock, 2016, Marnaides, 2016, Hook, Potrickett e Truchett, 2016. Os dados empíricos apontam que as ações implementadas em diferentes regiões do Brasil, elas se coadunam com os preceitos da Constituição de 1988, dentre os quais destaca-se o processo de desconcentração administrativa e o reconhecimento da diversidade cultural do país. Essas ações políticas linguísticas, elas foram implementadas e deixam em evidência a importante participação de atores sociais na elaboração de propostas e expõe os riscos de um retrocesso quando há um predomínio de políticas públicas impositivas. Desta forma, observamos que as medidas impositivas no âmbito federal, ela tem desconsiderado ações políticas já existentes a nível local, causando a contradição e os conflitos entre as políticas linguísticas públicas educacionais, PLPE, geridas pelas diferentes esferas governamentais. Essa falta de diálogo entre os diferentes entes federativos e o paradoxo encontrado entre a gestão da PLPE municipal evidencia a necessidade de um planejamento que atenda às necessidades impostas pela grande diversidade linguística existente no país. As palavras-chave evidenciadas pela autora são as seguintes: políticas linguísticas, políticas públicas e a Constituição de 1988. Aí, em seguida, nós vamos acompanhar que a autora ela vai fazer ela vai trazer a definição, para nós pensarmos o que é política linguísticas, nós temos que pensar nas ações que trazem as consequências diretas para a sociedade e para os cidadãos, e que delas fazem parte. Esse tipo de intervenção, principalmente, ela se refere ao âmbito educacional e também geralmente proposto ou mesmo imposto pelas instâncias governamentais como diferentes fins, tais como apoiar as línguas minoritárias, instaurar processos de educação linguística
e promover a revitalização das línguas, né? Propor intervenção que favoreça o plurilinguismo. Assim, as políticas linguísticas elas se constituem de ações que nascem e agem sobre a sociedade. Então, as políticas linguísticas elas possuem o objetivo de trazer ações para a sociedade. O grande objetivo das políticas públicas, né? É isso que nós temos estudado ao longo dessas aulas. Essas mesmas políticas de línguas, quando atingem o setor educacional público, têm suas ações perpetuadas por meio de manifestações do poder governamental, através das leis, textos oficiais e jurídicos. Tornam-se, então, poderosos a ponto e capazes de conceder direitos cívicos, propiciar a valorização simbólica de formas linguísticas e favorecer o reconhecimento da dimensão da identidade de um povo, ou seja, alterar representações sociais e linguísticas. Contudo, para os objetivos de uma política linguística seja alcançada, é de fundamental importância levar em consideração o grau de pertinência e eficácia, o impacto previsto no cenário apresentado, e isso se dialoga com as demais políticas vigentes. Após 1988, no Brasil, ocorreu uma nova estrutura organizacional do sistema político-administrativo. Esse sistema de gestão de políticas sociais brasileira foi redesenhado, de forma que as diferentes políticas públicas ligadas ao setor educacional ficassem sob responsabilidade do Estado e do município. Um exemplo desse processo de desconcentração no âmbito da política linguística é o advento do grande número de políticas estaduais e municipais de reconhecimento e de ensino de línguas e culturas encontradas atualmente em nosso país. Uma citação do Morello, 2015. Ao longo da escrita da dissertação, a autora ela salienta que somente a partir de 1988 os temas relacionados à extensão dos direitos sociais e políticos dos cidadãos e das chamadas minorias passaram a ter lugar na Lei Maior, resguardando os direitos aos costumes, às culturas, às línguas, organização social e às crenças. Esta Carta Magna apresentada ainda possui uma particularidade de ser uma das grandes responsáveis pela desconcentração do poder da União aos estados e municípios, uma vez que permitiu que a estes se tornarem autônomos no que tange a grande maioria das decisões em políticas públicas, visto que o artigo 18 ele delibera que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição de 1988. Assim, essa pesquisa ela tem como decisão política pré e pós 1988, que foram marcadas pelos processos de concentração e desconcentração política no Brasil, pois isso interferiu diretamente no poder de gerenciamento estatal e municipal das políticas linguísticas. Este processo ele delinearam a base de documentos oficiais que regeneram e dirigem as políticas educacionais do território nacional. A Lei de 1996, que é a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, as orientações curriculares para o ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais da educação brasileira e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, juntamente com os planos de educação, a Lei 11.161 de 2005 e a Medida Provisória número 746 de 2016 e a Lei 13.415 de 2017. Então, a autora, ao longo da tese, como ela enfatizou lá no início a questão do resumo, feito o resumo apresentando os objetivos da pesquisa, então todos esses objetivos que foi descrito foi contemplado dentro da escrita da tese, que foi aprofundar
a intersecção teórica entre os conceitos de políticas públicas e política linguística, analisar os diferentes atores de implementação de políticas linguísticas após a Constituição de 1988 e classificar as principais modalidades da intervenção político-linguística derivada do contexto da desconcentração e reconcentração administrativa do âmbito, principalmente ligada às políticas educativas relacionadas às línguas no Brasil. A pesquisa, como já foi dita, né, de natureza bibliográfica, documental, ela considera e fundamenta a base dos documentos oficiais, uma revisão totalmente teórica dos conceitos bases sobre as políticas públicas, políticas linguísticas, e ela remete também à questão das fontes utilizadas, né? Faz essa diferenciação. Um documento totalmente ligado ao objeto de estudo, pois enquanto a primeira se vale de fontes primárias, a segunda se serve de fontes secundárias. A autora também faz uma definição ao longo da sua tese sobre a política, a definição de política enquanto arte ou ciência da organização, direção e administração de nações, estados, conjunto de princípios ou opiniões referente ao Estado, ao poder, prática ou profissão de conduzir negócios políticos, modo de agir de uma pessoa ou entidade, né, de acordo com o dicionário. Ela faz citação de vários outros atores sobre o que é política, como a política pública nasceu. Ela diz que a política pública científica nasceu nos Estados Unidos em 1936, com a participação, né, de teóricos por meio da expressão policy analysis, traduzida por análise de política pública. E ele procurou estabelecer uma ponte entre o conhecimento acadêmico e a produção governamental. Quanto aos estudos de políticas linguísticas, eles se consolidam a partir dos anos 50, quando os termos política linguística e a planificação linguística aparecem em artigos científicos. Encontramos termos language planning sendo utilizado apenas em 1959, por Einar Hauger, baseado em um texto de Uriel, página 30. E ao longo da dissertação, ela vai fazendo vários apanhados sobre as políticas públicas, né, e sobre datas importantes. Todas essas ações vão ao encontro de concepções de direito e pluralismo linguístico, configurando as declarações e relatórios emitidos pela Unesco, como a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, na Declaração Universal de Direitos Linguísticos e no Relatório Mundial da Unesco. Esses documentos eles versam sobre as noções e se relacionam diretamente com os verbos preservar, desenvolver e promover o sistema linguístico das comunidades linguísticas. Então, nós temos como a autora traz nas suas considerações finais os termos políticas públicas, políticas linguísticas e sobre a questão dos contextos analisados a fim de contemplar o cruzamento entre essas áreas de estudos e aprofundamento dos conceitos. Como foi dito, as políticas linguísticas públicas de regulação, políticas linguísticas públicas educacionais e as educacionais, políticas linguísticas públicas de cooficialização e de nomeação. Então, a autora realmente contemplou durante sua escrita sobre esses termos e fez um entrecruzamento e nos permitindo realizar a avaliação de diferentes políticas públicas linguísticas existentes no território nacional, bem como entender o processo de redefinição do papel da União, estados, municípios e da elaboração delas.